Nós continuamos a aceitar como aceitamos sempre os doentes, independentemente de casos pontuais em que acontece alguma demora de marcação de consulta. Normalmente vemos os doentes até aos 15 dias depois do pedido da consulta, ou sempre que o prazo de início do tratamento seja um prazo fixo que tem que ser cumprido naquele momento. Ao longo do último ano, praticamente desde que começou a pandemia, no início de março, não é? Foi quando veio o primeiro doente, tivemos logo de início um problema grave com a ausência de alguns médicos por estarem infectados, e por conseguinte isso levou a uma reorganização muito grande do serviço. Basicamente, acabámos com uma atividade, ou suspendemos uma atividade suplementar que nós tínhamos, que era um atendimento não programado, por receio de aparecerem doentes que não fossem testados ou não fossem triados antes de virem à consulta, e tivemos que nos socorrer do Serviço de Urgência Geral do hospital para fazer face às necessidades que os doentes tivessem. Tivemos que reorganizar as consultas entre consultas presenciais e consultas telefónicas, ou até, se quisermos, por videochamada, porque a capacidade acabou por ser instalada por necessidade. Dividimos-nos em grupos que alternavam numa determinada fase, e alternavam, ficando uns a fazer teletrabalho em casa com chamadas telefónicas e participação em reuniões multidisciplinares enquanto os outros estavam em presença, isto para tentar fazer com que não tivéssemos que fechar o serviço por falta de pessoal, porque toda a gente se contaminava. A pouco e pouco, a partir de junho, julho, as coisas melhoraram um bocadinho, mas mantivemos muita atividade de teletrabalho em termos de tudo o que seja reuniões multidisciplinares. A nossa participação é sempre por videoconferência, nunca por presencial, para evitar até a nossa ida a outros hospitais onde a quantidade de doentes Covid era muito superior àqui à do Hospital dos Capuchos, que é o nosso polo onde nós estamos centrados. Os Capuchos têm 2 hospitais que são considerados hospitais onde não deve haver doentes Covid, que é este dos Capuchos, até porque estamos cá nós e a hematologia, não é? Tanto da área da nossa como da hematologia. A hematologia com necessidades muito específicas da sua área, nós com necessidades mais genéricas da oncologia geral. Mas nunca necessitámos. No início pôs essa hipótese, aliás, com a entrada de baixa de 3 elementos logo de início, pôs a hipótese de ter que desviar doentes para o outro lado, mas tal nunca aconteceu, a não ser por vontade dos próprios doentes, quando assim o quiseram, porque isso é uma coisa que aconteceu sempre e que continuará a acontecer, e não foi necessário desviar os doentes. Na realidade, no final do ano, tínhamos atingido mais ou menos os mesmos valores de consultas que tínhamos feito no ano anterior. Não posso dizer que não houve um esforço suplementar para as conseguir ter, até porque em determinados períodos houve menos médicos, mas conseguimos mantê-lo. Foi uma ligeira redução das primeiras consultas, porque obviamente não estando as cirurgias a atuar da mesma maneira que atuavam anteriormente, não estando os cuidados primários a atuar da mesma maneira que atuavam anteriormente. Como sabem, a oncologia médica, normalmente os doentes ou vêm para fazer tratamentos adjuvantes a seguir às cirurgias e às suas operações, ou vêm para ser acompanhados em fase de uma doença já disseminada. Se os doentes nem chegam a ser diagnosticados, é um bocadinho difícil de chegar a essa fase. Não posso dizer que ao longo do ano tínhamos notado que os doentes estivessem a vir muito pior. Na realidade, aquilo que notámos é que novos doentes vinham menos, mas também continuavam a ser operados no seu timing. Se na realidade não temos números comparativos que possam dizer que tivemos piores doentes em estadios mais avançados da doença do que tínhamos normalmente. Não posso dizer isso.
E não posso porque não tenho os dados, não é? Basicamente. Nunca, apesar de achar que seria natural que alguma coisa pudesse ter acontecido. E, portanto, as coisas acabaram por caminhar como normalmente, mas com cuidados adicionais, reunir pouca gente no serviço, tentar manter o teletrabalho como uma forma de trabalho sempre que não fosse obrigatório o trabalho presencial. No final do ano começámos a tentar recuperar o atendimento não programado, até porque a pandemia tinha mudado de caráter e parecia que já não valia a pena quase estar a proteger-nos, porque íamos ficar todos infectados. Felizmente isso não se comprovou e agora está a ficar outra vez melhor e rapidamente, muito mais rapidamente do que eu alguma vez imaginei. E acho que de qualquer outra pessoa tenha imaginado. Mas começámos a notar em setembro que o número de doentes, nós testávamos os doentes todos antes da quimioterapia, de quimioterapia que fosse imunossupressora, e não tivemos, só tivemos 3 doentes antes de agosto, setembro, e a partir de setembro, de repente, começaram a aparecer doentes infectados, o que era já um presságio daquilo que iria acontecer posteriormente. Depois voltámos a ter vários doentes infectados. O problema dos doentes infectados que necessitam de tratamento urgente é um problema grave, não temos na nossa instituição condições para isso, a não ser na própria área da hematologia, porque tem quartos de isolamento, mas também não devem ser utilizados porque é onde fazem os transplantes, portanto isto é tudo um bocadinho complicado. Acho que em relação ao IPO não tivemos grandes contactos, a não ser na área da radioterapia, porque são eles que nos mantêm, que nos fazem a radioterapia, ou pelo menos a conduzem, mas continuamos a fazer os tratamentos que os doentes tinham que fazer, não alteramos os tratamentos, talvez um pouco mais ponderados em tratamentos paliativos em situações mais complicadas que poderiam não ser tão benéficos quanto nós gostaríamos. Talvez tenhamos sido um pouco mais ponderados, mas isso até acaba por ser um ganho. Eu acho que no meio disto tudo, em termos da pandemia, houve muito trabalho, muito raciocínio, muito pensamento, muita guerra, muita questão entre os profissionais até determinadas situações. Mas houve sempre, pelo menos na nossa parte e neste hospital, um grande respeito por esta área da oncologia e da hematologia, que fez com que nós conseguíssemos manter os nossos médicos aqui a trabalhar e a dar a resposta que necessitávamos dar e não perdemos recursos humanos. Obviamente dificuldades existiram, neste momento somos nós que temos que testar os doentes que vamos internar diretamente para não os mandar para a urgência geral, porque entretanto aquilo que acontecia poderem ir à urgência geral transformou-se num caos no princípio deste ano e portanto tivemos que remodelar o modelo, mas isso é para isso que eles existem, modelos são para remodelar, não é só para cumprir e é uma fase de grande dinamismo, de uma grande variação. Todos os dias acontecem coisas novas, ou aconteciam, espero que agora calme um bocadinho, e todos os dias tínhamos que resolver outros problemas, mas eu acho que disto tudo tiramos alguns benefícios. Toda a sobrecarga de trabalho nos cuidados primários e na saúde pública em termos de rastreamento de casos, acompanhamento de doentes Covid que não precisam de internamento, obviamente acabou também por levar a alguma diminuição da referenciação. Nós, na oncologia médica, não temos uma referenciação direta, porque recebemos os doentes que nos vêm das outras especialidades do hospital. Pontualmente lá recebemos, ainda por acaso hoje aceitei um doente que vinha de um centro de saúde, uma médica de família, diretamente, porque me contactou diretamente por mail, eu nem sei, não a conheço pessoalmente, também não é necessário. É uma doente que já foi nossa, que já tivemos alta na altura e que agora poderá estar com problemas novamente, mas normalmente recebemos doentes das outras especialidades. Mas as outras especialidades continuaram a trabalhar. Houve uma ligeira redução, sem dúvida, de casos, mas aquilo que se nota na última semana, 2 semanas, é que eles estão a aumentar já. Porque também os doentes aguentam apenas determinado tempo antes de terem mesmo que ir. Nós não é que não colaboremos uns com os outros entre hospitais, por exemplo.
Mas colaboramos muitas vezes apenas a termos pessoais, porque nos damos bem com aquele outro colega que lá está do outro lado. Eu acho que nós temos que tentar melhorar exatamente a colaboração e a cooperação entre instituições. Repare que não há, neste momento, que eu saiba, até hoje, algum espaço próprio para que os doentes infectados que necessitem mesmo de começar a terapêutica o possam fazer. Também não é preciso ser assim em todos os hospitais, mas poderia haver 1 ou 2 hospitais onde isso poderia acontecer para casos muito excepcionais, porque nós, quando os doentes estão infectados com uma infecção Covid, em princípio não devemos começar a terapêutica, mas naqueles casos em que é fundamental começá-la naquele dia, é preciso haver um sítio para o fazer. E ficamos todos aflitos sem saber onde pôr o doente. Ou arranjando tratamentos alternativos, que podem ser tão bons quanto os outros, mas não deixam de ser tratamentos alternativos. E isso é uma coisa que ainda não fizemos, não conseguimos. Também não tivemos tempo. Pronto, as coisas foram acontecendo e muitas vezes fomos correndo, como muita gente diz, atrás do prejuízo. Mas no nosso caso eu acho que nos entendemos bem. Também devo dizer que no meu caso específico há um bom grupo, e a área da oncologia costuma ter bons grupos de pessoas que estão muito dedicadas aos doentes, por isso é que se não fazem oncologia, não fazem outra coisa qualquer. E eu acho que isso ajudou a que nós ultrapassássemos isto com alguma calma, independentemente das crises que, entretanto, pontualmente foram acontecendo. Mas acho que nós devemos aproveitar, devemos saber que o hospital tem que estar preparado e equipado para se fazer videoconsultas, para se fazer consulta telefónica. Temos que ter espaços para o poder fazer em segurança e privacidade, porque não vamos estar a fazer consulta no meio de uma sala de trabalho em que todos os doentes, em que toda a gente vai ouvir o que estamos a dizer aos doentes, o que limita, obviamente, aquilo que podemos perguntar. O hospital tem que estar equipado para isso, os médicos têm, o nosso trabalho tem que ser mais flexível, independentemente dos horários que têm que ser cumpridos. Isso é uma regra de ouro que tem que existir em qualquer organização em Portugal. Por acaso é só em Portugal, nos outros países isso não acontece, mas pronto, não acontece do ponto da maneira como acontece aqui, que é, faças o que fizeres, tens que estar cá a esta hora e sair a esta hora. E nesse caso nós conseguimos flexibilizar durante esta fase, e eu acho que a flexibilização deve continuar a existir. Não é preciso gastar muito dinheiro em muita coisa, mas há toda uma série de pequenas coisas que têm que ser feitas e montadas de maneira que nós possamos utilizar aquilo que aprendemos durante este último ano para o futuro, garantindo que vamos ser mais eficientes, mais eficazes, mais eficientes no nosso trabalho e dar maior qualidade de acompanhamento aos doentes.